Vamos lá. Continuando o nosso tópico reações químicas, agora a gente vai estudar uma parte fundamental que seria a ocorrência dessas reações. Certo? A primeira parte que eu sempre coloco não é para ser decorado. A gente está aqui para entender como é que ocorrem essas reações. Então vamos lá. Eu vou separar ela em duas reatividades. As reatividades dos metais e as reatividades dos ametais. E aí eu já começo brincando, já começo falando. Quando você fala em metal, a primeira coisa que vem na minha cabeça não é condução de eletricidade, não sei se é porque o professor é de química, mas a primeira coisa que vem na minha cabeça é raio atômico. E quando eu falo raio atômico, eu penso logo em átomos grandes, aí sim eu posso perder elétrons, eu posso conduzir então a minha eletricidade. Então, mas o que é interessante é, se o raio atômico é grande, eu tenho uma altíssima eletropositividade, tendência a oxidar, tendência a perder esses elétrons. Pronto. Só aí você já acabou de entender a reatividade de um metal. Quando você pega um metal alcalino, grupo 1 da tabela, você tende a ter átomos com tendência a perder elétrons muito grande. Há uma reatividade absurda. Você vai vindo para o 2A, continuam reativos, mas vai diminuindo. Então perceba que quanto mais à esquerda eu estou da minha tabela, fazer assim, né, eu tenho maior raio atômico. Né? Quando você vai indo, né, vamos vindo aqui para a direita da minha tabela, você vai diminuindo o raio atômico, então você vai perder esse caráter eletropositivo. Então já foi. Em vez de ficar decorando, né, frasezinhas, é muito mais lógico entender que quanto maior o meu raio atômico, maior a minha tendência a ser positivo. Então, eu vou tender a oxidar mais do que o outro. Então, de maneira básica e simples, você falar em reatividade, eu penso logo em grupo 1A, né, que vai ter maior reatividade do que o 2A, que vai ser maior do que os outros metais comuns, né? Metais comuns, metal comum, vou chamar aqui de metal comum, vocês vão entender já porque eu chamo metal comum, que vai ser maior do que o hidrogênio. Hidrogênio não é metal, mas ele pode ganhar ou perder. A gente diz então que hidrogênio ele tanto perde quanto ganha, pode ter NOx variável, que vai ser maior do que o metal nobre. Que vai ser maior do que um metal nobre. Né? E o nome nobre já dá a ideia de quê? De não tender a oxidar para os metais. Os gases nobres de não tender a reagir, nem ganhar nem perder. Já um metal ele é nobre porque ele tem a nobreza de não sofrer oxidação. Então ele é o último da minha fila de reatividade. E aí agora você faz qualquer tipo de reação. Vamos lá, vamos pegar um exemplo qualquer. Vamos pegar sem decorebas, né? Metal mais ácido, metal mais... sem decorebas. Vamos pegar aqui um metal qualquer. Vou exagerar logo, vou botar aqui logo potássio. Né? E vou colocar para reagir com o ácido sulfúrico. Com H2SO4. E o que é que eu percebo? Que o potássio, um elemento do grupo 1A, ele é muito mais eletropositivo do que o hidrogênio. Então, facilmente o potássio vai deslocar o hidrogênio, se junta com o sulfato, formando o K2SO4 com liberação de gás hidrogênio. Então, a reação possível. Vou balancear, né? Você tem aqui 2 hidrogênios, 2, então vamos colocar aqui apenas 2 potássios. Vamos fazer a mesma reação. Se em vez do potássio eu colocar aqui cobre. Cobre já é um metal que ele não tende a oxidar. Não é à toa que a gente faz fios de cobre. É justamente porque ele não tende a sofrer oxidação. Então, se você colocar cobre mais uma reação com ácido clorídrico, a tendência natural é que essa reação, então, ela não ocorra. Né? Por que ela não ocorre? Porque o cobre ele não desloca esse hidrogênio. E você pode fazer qualquer reação. Você pode pegar um metal mais um sal e aí discutir. Né? Vamos pegar aqui, de novo. Aí eu pegar aqui a prata e tentar reagir com o cloreto de sódio em meio aquoso. Né? Tudo isso aqui meio aquoso. Qual é a tendência dessa reação? Que ela não ocorra. Por que essa reação não tende a ocorrer? Porque a prata não tende a deslocar o sódio, já que sódio, no 1A, ele é muito mais eletropositivo. Certo? Só uma observação.
uma observação, que é a reação dos metais com água. E aí, primeiro, é bem interessante você visualizar a água como HOH, que a gente visualiza aqui o hidrogênio. E neste caso específico, água, né? Claro que eu posso ter hidrogênio na forma com ácido, mas na forma da água, a gente vai ter que lembrar vocês que só irá ocorrer se eu tiver um elemento metálico de extrema eletropositividade. Quem são? Elementos do grupo 1A. E aí, se você fizer a sua reação, facílima, proponha, o metal desloca o hidrogênio e se junta com a hidroxila. Então, formará uma base com liberação de gás hidrogênio. Não pode decorar metal mais ácido, sal, hidrogênio. Metal mais... Não é para fazer. Propõe a reação. Se ela ocorrer, o metal, logicamente, vai deslocar o hidrogênio, que é o eletropositivo, e se juntará com o negativo. Né? Um exemplo clássico, bem clássico, é o caso do sódio em presença de água. É uma reação extremamente exotérmica e extremamente rápida. Você vai ter o sódio deslocando o hidrogênio, formando a soda cáustica. Se você colocar, inclusive, um indicadorzinho nessa reação, você percebe que ela começa a ficar, né, rosa, indicador lógico, a fenolftaleína, mais o gás hidrogênio, certo? Então, facílimo, né? Peguei um metal altamente eletropositivo, desloco o hidrogênio, formei minha base, mais o gás hidrogênio. Segundo caso, bem menos, né? Já que a gente já fechou esse nosso raciocínio, agora fica mais fácil ainda. Seria reatividade de ametais. Reatividade de ametais. De novo, o mesmo raciocínio, só que agora o inverso. Se eu estou trabalhando com ametal, eu estou trabalhando com elementos de altíssima eletronegatividade, raios pequenos. Então, você tem o flúor, oxigênio, o cloro. Né? Então, fica fácil. Se você tiver uma reação, vamos lá, flúor mais, vamos pensar aqui em qualquer, vamos pensar aqui mais um cloreto de sódio, mais um NaCl, o flúor desloca positivo, negativo. O flúor desloca o cloro. Então, você teria NaF mais Cl2, já que o flúor é muito mais eletronegativo. Né? Só que se quiser balancear, você tem o quê? 2 flúor, aqui você tem 1, joga 2 para cá, 2 sódio, joga 2 para cá, 2 cloro, 2 cloros. Certo? Se você pensasse no contrário, cloro mais o fluoreto de sódio, o que é que iria acontecer? Na verdade, nada. Essa reação não tende a ocorrer. Por quê? Porque o flúor ele tem um caráter muito mais eletronegativo. O cloro ele não tende a reduzir. O flúor tem uma tendência maior em reduzir. Né? Quem domina mais a questão do oxirredução, próximas aulas, né? Número de oxidação, oxirredução, mas aqui você sai de 0 para menos 1. Mesmo que você não tenha ideia de carga, mas você sabe, se eu estou sozinho, eu não ganho nem perco. Se eu estou do lado de cá, eu sou negativo. Então, quem sai de 0 para menos 1 ganhou. Que é isso que acontece. O flúor metal, ele é bastante eletronegativo. Se o cloro deslocasse o flúor, você estaria dizendo que entre cloro e flúor, o cloro é mais negativo. E a gente sabe que isso está errado. Então, facinho, reações de simples troca, ocorrência, foi nosso primeiro caso. Nós vamos agora para reações de dupla troca. Mas antes disso, lembrar, metal, eletropositivo. Quanto maior eu sou, grupo 1A, maior minha tendência em deslocar todo mundo. Já os ametais, eu estou pensando em que? Elemento do grupo 7A, raios atômicos pequenos, eu penso logo então em quem? Em flúor como deslocando todo mundo. Né? O oxigênio, que ele é bastante eletronegativo. Né? O cloro também bastante eletronegativo. Ok? Vamos lá. Vamos para a próxima, que seria 2 reações de dupla troca. Vamos continuando aí. Vamos lá, continuando, certo? Eu considero, dentre essas reações que a gente está estudando, essas reações de dupla troca, as mais importantes para os vestibulares, principalmente os vestibulares tradicionais. Então, é necessário muita atenção,
e muito mais. Eu venho batendo nessa tecla o tempo todo, vocês me conhecem. Muito mais do que ficar decorando condição de ocorrência, é entender por que uma reação vai ocorrer ou por que ela não irá ocorrer. Então, vamos colocar aqui um exemplo hipotético e discutir, né, por que essa reação ocorreria ou não. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui na reação, vamos botar aqui um ácido fluorídrico, um HF. Uma coisa importantíssima, essas reações dupla troca sempre ocorrem em meio aquoso. Então, vamos colocar isso aqui em meio aquoso. Reagir com um sal qualquer. Vamos colocar aqui o Na2SO4, também em meio aquoso. E vamos discutir, primeiro, antes de colocar as ocorrências, né? Quando ocorre, quando não ocorre. Eu acho isso aí meio ilógico, né? Vai ter que entender o que está ocorrendo. Quando você coloca isso aqui meio aquoso, o que vai ocorrer? As ionizações, as dissociações. Então, o que é que vai acontecer aqui? Você vai produzir H+, e vai produzir o F-. Está tudo lá em meio aquoso. Do lado de cá, você vai produzir o íon Na+, e o íon SO4, 2-. Ora, se você está imaginando que está ocorrendo uma reação, então, se faz necessário que o hidrogênio positivo se junte com o sulfato negativo. E aí, se você imaginar que isso vai ocorrer, você vai formar o H2SO4 em meio aquoso e formaria o NaF em meio aquoso. Só que vamos parar para prestar atenção e entender o que a gente acabou de escrever. Quando você acabou de escrever ácido sulfúrico em meio aquoso, na verdade, você está escrevendo é que você vai produzir H+, e SO4, 2-. Por quê, professor? Porque o ácido sulfúrico é um ácido forte. E se ele é um ácido forte, ele está praticamente todo ionizado. Opa! Aí já vem a primeira dica. Professor, então você está querendo dizer que se esse ácido aqui fosse um ácido fraco, tenderia a formar a minha substância? Sim. Mas por quê? Porque se ele é um ácido fraco, ele não tende a se ionizar, ele tende a se mostrar, ele tende a se formar como fórmula molecular. Então, uma reação irá acontecer quando a sua estrutura, vamos falar assim, for mais estável do que os seus íons. Então, se você pega um ácido forte, você sabe que um ácido é forte justamente porque ele está 100% ionizado. Então, como é que haveria a formação de um ácido forte se o ácido forte é o próprio íon? Então, primeira dica, uma reação não irá ocorrer se você encontrar um ácido forte. Mas vamos lá, a gente está estudando o entendimento, depois a gente faz todas essas ocorrências. Segundo caso, o NaF. O NaF é um sal solúvel. Os sais dos metais alcalinos, eles são solúveis. E se ele é solúvel, eu vou obter Na+, e F-. Então, perceba que se você pega o ácido fluorídrico, coloca em água, sulfato de sódio e coloca em água, o que você vai ter no final são só os íons. Você não vai ter produção de ninguém. Então, comece a entender que para que uma reação de dupla troca ocorra, ao menos uma das condições tem que ser favorável, né? Do ponto de vista didático para vocês. Do ponto de vista químico, você pode dizer que ocorre a formação de uma substância e outra não. Né? Lembre lá da nossa aulinha de reações de neutralização. Se não viu, veja. É o tal do íon espectador. A água sempre é formada, mas nem sempre o sal vai ser formado. Didaticamente, a gente coloca lá bonitinho o sal. Né? Vamos dar um exemplo. Você tem um ácido clorídrico reagindo em meio aquoso, vamos fazer bonitinho, né? Em meio aquoso, reagindo com o NaOH em meio aquoso. Essa reação eu tenho certeza absoluta que ocorre. Mas ocorre por quê? Porque o H+, do ácido, ele sempre haverá uma neutralização com a hidroxila, formando água.
Então, eu posso dizer que houve reação. O que eu não posso dizer é que houve formação do sal. Didaticamente, infelizmente, de modo geral, os livros, as questões do próprio vestibular, botam o sal sendo formado. Mas eu tenho que entender que, nesse caso, o sal formado seria o cloreto de sódio. E o cloreto de sódio é um sal solúvel. E se ele é solúvel, ele ficaria em solução na forma de íons. Mas, volto a repetir, didaticamente, o que a gente diz? Se uma condição for favorável, a gente pode produzir, né, toda a minha reação em meio aquoso. Eu quero chamar a atenção de vocês que vão fazer um vestibular extremamente tradicional, e bota tradicional nisso, que ele poderia, na questão, dizer que os íons sódio e o íon cloro, ele é um íon espectador da neutralização. Ok. Né? Infelizmente, ele pode também colocar que essa reação desse jeito ocorreu. Tudo bem, ela ocorre, mas eu tenho que lembrar que esse sal, por ser solúvel, ele vai se manter na forma de íons. A grafia mais correta seria a água, Na+ em meio aquoso, Cl- em meio aquoso. Eu quero que vocês entendam e não decorem, vamos colocar aqui algumas observações, é que para que haja uma reação, para que ocorra uma reação, é necessário que a forma iônica não seja mais comum, que a forma da estrutura seja mais comum. E aí a gente vai poder já direto colocar essas condições. Quando é que a fórmula de um ácido é mais comum? Quando ele for fraco. Quando ele for mais fraco do que o ácido que eu estou reagindo. Quando é que de um sal a fórmula, né, estrutural, reticular é mais comum do que a do íon? Quando eu falo comum, estou falando de estável. Quando ele é insolúvel. Porque se ele não for solúvel, ele não vai se manter na forma de íons. Percebeu que vocês já estão conseguindo identificar a ocorrência de uma reação? E aí, lembrando que basta um fator desse ser positivo para que a reação ocorra. A reação ocorra. Se o tal do íon vai ser espectador ou não, a gente vai discutindo. Vocês vão discutindo na própria reação. Né? Se for uma base, se eu produzir uma base, mesma coisa, como as bases são iônicas, ela tem que ser insolúvel. Porque se minha base é solúvel, de novo, ela vai se ionizar. E se ela se ioniza, o íon já está formado. Então, não pode ser algo que fique decoreba, senão esquece amanhã. Então, bora lá. Quais são as minhas condições para que ocorra uma reação? Na minha cabeça, a condição é básica. Que o produto não se ionize. Pronto. Seja ionização ou dissociação. E quando é que isso vai ocorrer? A gente pode colocar como primeira característica quando, por exemplo, um ácido ou uma base, tanto faz, forem fracas. Por quê? Porque eu sei que quando um ácido ou uma base é fraca, a tendência é ele não sofrer ionização, então ele não vai estar na forma de íon, ele vai estar na forma do ácido ou na forma da base. Primeira condição. Segunda condição, que meu sal, né, ele não pode ser solúvel, porque se ele é solúvel, ele vai de novo se ionizar. Então ele tem que ser insolúvel. Tem que ser insolúvel. Essas duas condições já são as mais básicas e as mais comuns que a gente tem. Tem uma terceira, que aí você tem que tomar cuidado, principalmente com ácidos e bases, quando ela for instável. Né? Lembre daquelas bases, o ácido instável, o ácido carbônico. Como ele é instável, a tendência dele não é ionizar, é liberar o gás carbônico. Então, a tendência é ele se formar e se decompor. Não é sofrer uma ionização. Mas ele entraria também, se você quiser, como fraco. Né? Se ele é instável, ele é fraco. Né? Daria para a gente inserir aqui. Vou colocar só para que fique mais memorizado, mas eu posso colocar aqui, né, um ácido ou uma base, e aí vamos ser específicos, os mais importantes, o carbônico, né? E o hidróxido de amônio, que é a própria amônia, né, se decompondo. Então, instável. Instável. Então, essas são as condições. Vamos fechar, que é para a gente fechar a nossa aula fazendo exercício. Mas vamos lá. Primeiro, eu tenho uma reação. Entenda, se está em meio aquoso, haverá ionização. Né? Esses íons poderão reagir, poderão se juntar para formar o meu produto. Aí você para pensar. Sem decoreba, eu paro para pensar.
se eu tenho a formação de uma substância ou de substâncias que tendem a ionizar e a dissociar, por que o íon vai se juntar para depois ele ionizar de novo? Então eu vou me manter na forma de íons, então a reação não ocorre. Beleza? Se você passa a ter uma substância que não ioniza, um ácido fraco, uma base fraca, um sal insolúvel, aí sim ele vai ser formado. E aí vamos deixar claro, né? Vamos fazer exemplo, mas vamos deixar claro. Basta uma condição, basta uma para que a reação possa ocorrer. Basta uma condição para que a reação possa ocorrer. E aí vamos separar a didática, né, da prática real. A didática manda que a gente construa a reação como um todo. Entretanto, a química, ela vai nos dizer que se esse sal é solúvel, na verdade eu vou me manter na forma de íons. De novo, é o tal do íon, exatamente, sei que você falou aí do outro lado, espectador. Aquele íon que viu ocorrer, né? Ele percebeu que estava ocorrendo, lógico, a reação, mas ele não reagiu. Que eu posso colocar na forma de NaCl, ou mais corretamente, uma questão subjetiva, fazer um vestibular subjetivo, né? A biomedicina, segunda fase, lá, muito subjetivo, bonitinho, você vai colocar os íons em solução, você não colocaria a formação do NaCl. Tranquilo? Mas vamos lá, vamos fechar essa parte com exercício, né? Alguns exemplos, para a gente fechar e ficar bem claro. Tranquilo? Vamos embora, vamos continuar. Vamos lá, né? Continuando aqui nossas reações. Então, como eu disse, vamos trabalhar alguns exemplos. Então, vamos lá. Eu peguei aqui o hidróxido de sódio, uma base, e sulfato de alumínio, um sal. Sem decorebas. Reação de base mais sal. Bom, vamos discutir. Quando eu jogo isso aqui meio aquoso, vou liberar o Na+, e o OH-, o Al3+, e o SO4, 2-. De qualquer maneira, vamos fazer a dupla troca e a gente vai discutir se ocorre ou não. Fazendo a dupla troca, rapidinho. Aqui eu tenho mais, menos, mais e menos. Então, eu passo a ter o Na com o SO4, formando o Na2SO4 em meio aquoso. E eu vou formar o AlOH3 em meio aquoso. E aí, qual é a primeira coisa que eu tenho que visualizar? É um metal alcalino, é solúvel. Então, por aqui, essa reação não ocorreria. Hidróxido de alumínio, uma base extremamente mais fraca do que o hidróxido de sódio. Então, a tendência natural é que ela seja formada. Então, eu posso dizer que essa reação ocorre havendo a formação do hidróxido de alumínio e construindo o sulfato de sódio na minha equação. Caso ele pergunte se tem algum íon espectador, sim, você tem o íon sódio e o íon sulfato como espectador da reação do hidróxido de alumínio. Mas a montagem da reação, a montagem da minha equação, tem que passar por sulfato de sódio e hidróxido de alumínio. Segundo caso, vamos visualizar. Eu tenho o hidróxido de prata, uma base fraquíssima, e tenho um sulfato de potássio, um sal solúvel. Lembra lá, metais alcalinos sempre solúveis. O que é que formaria? O mais com o menos, então você formaria o sulfato de prata, então Ag2SO4, em meio aquoso, mais o hidróxido de potássio em meio aquoso. Bom, vamos para a parte mais fácil, né? Ao menos para mim. Uma base forte. Então, por aqui já sei que a reação não ocorre. Vou para a solubilidade de sal. Sulfatos, aquela regra chata. Quais são os insolúveis? Cálcio, bário, estrôncio e o chumbo. Então, você não vai entrar com prata. Se você não entrou com a prata, então aqui é solúvel. Solúvel, forte, solúvel. Então, na verdade, essa reação não tende a ocorrer. Então, se ele colocar que houve uma reação de hidróxido de prata mais o sulfato de potássio, está falso. Essa reação ela não tende a ocorrer, porque os íons, né, tendem a ser preponderantes nessa reação. Vou ter íons aqui e vou ter íons aqui. Beleza? Vamos lá. Mais uma. Ácido sulfúrico forte, carbonato de cálcio, né, um sal solúvel. Vamos colocar os dois para reagir e ver o que vai formar. Vou brincar aqui primeiro, né? Hidrogênio positivo com carbonato. Ô pai, ó que facinho. Formei de cara
o H2CO3. E o que é que a gente sabe sobre H2CO3? É um ácido que não tende a ionizar, ou seja, se não tem íon, reação ocorreu. Vai formar, na verdade, o que aqui que a gente já sabe? O gás carbônico e água, um ácido instável. Então, de cara, a reação ocorre. E, continuando, eu formaria, né, o sulfato de cálcio, o CaSO4, em meio aquoso. Que, para fechar com chave de ouro essa reação, também é insolúvel. Então, a reação que tem uma condição de ocorrência perfeita forma os dois produtos dessa minha reação. Mais uma, bonitinha. Nitrato de chumbo e iodeto de sódio. De novo, mesmo mecanismo. Vou ter o iodeto de chumbo e o nitrato de sódio. Vou colocar aqui de propósito o NaNO3 primeiro. Por quê? Porque a gente já sabe que isso aqui não tende a ocorrer. Sódio, 1A, metal alcalino, né? Todos são solúveis. Opa, já fico ali alerta. Sei que é uma possibilidade de não ocorrência. Ou o tal do íon espectador. Mas o iodeto de chumbo, como o chumbo aqui eu estou usando o 2, ó, então vamos colocar o PbI2 em meio aquoso, lógico, né? Vamos colocar aqui em meio aquoso, bonitinho. Aí eu vou ter que lembrar lá das solubilidades, né? Dos iodetos. São todos ótimos, né? Solúveis, exceto a prata, o chumbo, o mercúrio. Então, ó, o chumbo ali. Então, ele é insolúvel. Como a gente diz, ó, forma um precipitado, decantou, precipitou. Então, minha reação, ela ocorre. É uma reação bonita, pessoal, que são dois líquidos em solução, perdoe, né? Líquido no sentido de solução. Duas soluções incolores. Quando a gente mistura elas duas, fica turva, ó, a palavra que eu discuti lá com vocês, turva a minha solução em um precipitado amarelo, intenso, bonito. Então, há uma evidência bonita de que houve uma reação. Vamos lá, só mais dois casinhos para a gente fechar. Eu tenho sulfato de potássio solúvel, 1A, cloreto de sódio solúvel, 1A. Vamos ver o que ocorre? Vai lá, o cloreto de potássio. Então, cloreto de potássio, de novo, já sei que é solúvel. Depois eu vou brincar com vocês. E o Na2SO4, também já sei que é solúvel. A brincadeira que eu disse a vocês, para serem rápidos, ó, 1A, não ocorre. Sempre serão solúveis. Manterá a forma iônica. Certinho? Então, veja que é fácil. E a última dica, né, bem legal, bem facinho, é a questão do íon em comum, pai. Ó, é impossível fazer uma dupla troca, é impossível fazer uma troca se eu tenho algo em comum nos dois. Eu vou fazer uma troca com alguém, sendo que o meu produto é igual ao dele. Então, não tem troca. Então, a presença do íon em comum já me diz de cara que não ocorrerá reação. Não há, né? Não há reação. Por isso, logicamente, que dois ácidos não reagem, duas bases não reagem, dois sais sim, desde que eu não tenha um íon em comum ou que eles sejam solúveis, como foi o meu caso. Certo? Bom, espero que tenha dado uma clareada nessa parte de reações. Ela é muito importante, né? Cheio de detalhes, né? Preciso saber de solubilidade, de força. Então, o conjunto, né, de tudo que a gente viu de funções inorgânicas joga tudo, né, para desemboca tudo na parte de reações. Ok? Grande abraço, meus amores. E vamos lá, né? Vamos ter que estudar aí reações de oxirredução para entender também esses processos de transferência de elétrons. Ok? Beijão, até mais.